Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre testes de regressão, né? Este é o penúltimo assunto da disciplina de teste de software. Recapitulando um pouco aqui, na unidade 1 nós estudamos os princípios de testes, falamos um pouco sobre qualidade de software, os tipos de software, né? Como o teste se comporta no ciclo de desenvolvimento do software. Durante essa etapa 2, nós estamos passeando, né, navegando sobre diferentes tipos de software, né? Iniciamos falando do conceito de teste de caixa branca e caixa preta. Já trabalhamos em outras aulas o conceito de teste unitário ou teste de unidade, que é um exemplo de teste do tipo caixa branca, onde a gente testa diretamente o código desenvolvido, né? A unidade desenvolvida. Depois falamos um pouco sobre teste de integração, quando começamos a ver e a avaliar o comportamento destas unidades se comunicando, seja a unidade em si ou os componentes que a formam. E agora, uma vez que estes testes, né, que o software evoluiu, que esse software está testado, o que seria o teste de regressão? Hoje nós vamos falar um pouquinho de teste de regressão e eu vou falar, inclusive, também do teste de aceitação para encerrar esse ciclo da disciplina, restando apenas para depois a parte dos testes de requisitos não funcionais que a gente vai fazer uma abordagem em cima dos seminários que eu passei para vocês, tá bem? Então, qual é a motivação da gente estudar teste de regressão? A motivação inicial é que o software ele vai evoluindo e novas funcionalidades vão sendo alteradas. Então, se o software fosse algo único, uma vez planejado, uma vez implementado e sempre é, permanecendo da mesma forma, sem evolução, não faria sentido falar de teste de regressão. Se o escopo sempre fosse fechado, nós iríamos desenvolver os testes de unidade, integração, teste de sistema e fecharíamos o software e ele deveria funcionar sem bugs no momento que se atingisse a estabilidade. Mas todo software ele evolui, né? Todo software evolui. E como é que eu garanto que essas novas evoluções do software não insiram defeitos em funcionalidades, em operações já desenvolvidas? É aí que entra o conceito de teste de regressão, né? Como o próprio nome de regressão, de regredir, de reexecutar, tá? Então, a gente chama, pessoal, teste de regressão, a execução de uma bateria de testes após uma mudança. Então, eu tenho um software aqui, eu fiz uma alteração nele, eu executo novamente minha bateria de teste. E essa bateria de teste podem ser testes manuais, descritos naqueles casos de teste que vocês já fizeram algumas vezes em exercício, ou testes automatizados, como os que vocês fizeram com o JUnity. Então, toda vez que eu tenho um software, fiz uma mudança nele e preciso reexecutar essa bateria, estou fazendo, por teoria, um teste de regressão, tá? Obviamente, se eu estou alterando o sistema e adicionando novas funcionalidades, eu também posso criar novos testes. Então, o dia a dia de uma fábrica de software, o software ele vai evoluindo, os testes também vão evoluindo. E à medida que se vai passando, você sempre vai ter mais testes para executar. Daí a motivação, obviamente, para a gente trabalhar com testes automatizados. Porque uma coisa é você ter um software onde você trabalhou muito tempo, vamos dizer, meses. Você precisou fazer uma alteração ali no núcleo daquele software, das operações, e você ter que executar de repente ali 100, 150 casos de teste é algo que seria muito custoso. Uma vez que esses testes estão automatizados, você faz a alteração no teu software, acrescenta de repente um ou outro caso de teste novo para cobrir essas novas funcionalidades e reexecuta os teus testes, ver se essa mudança não quebrou alguma parte do código, ok? Então, um exemplo, os nossos exemplos são mais triviais, né? Mas tentem expandir essa lógica para sistemas maiores que, porventura, vocês já tenham trabalhado, já tenham pelo menos manuseado, tá?
Então, imagina o nosso software de sistema acadêmico SUAP. Hoje, a média para um aluno passar é 7, né? Ou 70. Vamos dizer que sai uma normativa para a gente alterar essa norma para 60. Então, o SUAP hoje, da forma como ele foi executado, ele tem muitos testes automatizados. Se eu chegar lá, identificar o método onde ele faz essa comparação, possivelmente um if, se a nota for maior do que 70, ele está aprovado. E eu modificar isso para 60, né? É uma alteração. Muito simples, mas é uma alteração. Então, o método é alterado e os casos de teste são executados, né? Aí, onde é que está? Então, esse teste que eu fiz novamente, que eu reexecutei, é o que a gente chama de teste de regressão, tá? Que é o assunto dessa aula, dessa unidade. Porém, é importante que vocês entendam a finalidade de fazer isso. Por quê? Não é só testar por testar. A ideia principal do teste de regressão é porque uma alteração pontual no teu software, ele pode propagar defeitos em vários módulos diferentes, em vários locais que você nunca percebeu. Então, neste exemplo mais simples, eu posso estar verificando, tem um método que verifica, eu somo as notas do aluno, divido ali pela quantidade de avaliações e verifico se ele chegou num 7. Eu alterei esse método para 6. Porém, eu poderia ter esquecido de alterar também em outro ponto do meu sistema, onde ele verifica, por exemplo, se o aluno tem a quantidade de faltas ou a quantidade de presenças, né, necessárias para aprovação junto com a nota. Então, se eu tivesse alterado apenas o primeiro método e não tivesse alterado esse segundo, o meu software, essa minha alteração, eu teria inserido um defeito. Vocês conseguem compreender, né? Eu alterei um ponto, toda vez que o sistema passar por aquele método, ok, ele foi reescrito porque tem uma nova regra. Mas existiam outros pontos que impactam essa mudança. E uma forma de identificar todos os pontos são justamente executando os testes de regressão. Porque imagine aquela bateria de testes que vocês fizeram com o JUnit. Eu fiz essa alteração no código, reexecutei o meu JUnit. Ele pode quebrar justamente quando eu estiver chamando um método que verifica tanto a nota quanto as faltas. E aí isso é um indício para o programador. Poxa, eu não me atentei a isso. Aí ele vai lá e corrige também naquele outro método. Executa de novo. Poxa, ainda está dando erro naqueles testes antigos, no que tem um método aqui para emitir um certificado. E esse certificado sempre olhava se a média era 70. Então vamos alterar esse método também. Então percebam que os testes de regressão eles servem para garantir a qualidade do teu código, como todos os outros, né? Mas esse aqui em específico garantir a qualidade após mudanças das funcionalidades. Por isso, pessoal, que é muito importante a cobertura dos testes. Então, quanto mais testes você tiver, principalmente testes automatizados, vai garantir que essas mudanças, uma vez que elas aconteçam, elas não introduzam erros no teu sistema. Ok? Vamos seguir. Um outro exemplo ainda no controle aqui de sistema acadêmico, né? Se eu mudo a matrícula de 6 para 7 dígitos, é uma mudança. O atributo é alterado, os casos de teste são executados. Percebam que nem toda mudança pode acarretar em defeitos. Por exemplo, essa daqui, se de repente matrícula é considerado um string e eu mudei de 6 para 7 dígitos, pode não trazer um defeito. Mas de repente, se no banco de dados essa coluna esperava sempre 6 dígitos, quando eu tentar inserir um aluno novo agora com 7, ele vai dar um erro. Então, mais uma vez, percebam que aqui eu estou fazendo alterações no software que já foi desenvolvido e estou reexecutando uma bateria de teste para verificar se essa mudança de escopo não introduziu defeitos no sistema. Tá bem? Então, vindo agora para a parte mais conceitual, teste de regressão. O objetivo dele, garantir que a minha suíte de teste continua a funcionar. Então, normalmente numa empresa, a gente surge uma mudança vindo de cima, né? Ó, vamos precisar alterar isso. E se alterado, e como é que a gente pode lançar isso em produção para que os usuários consigam usar? Normalmente a gente pede que pelo menos os testes que já existem, a gente reexecute e verifique se eles continuam a funcionar. Então, o objetivo desse teste de regressão é isso.
Garantir que não houve uma regressão de funcionalidades, né? A gente introduziu uma nova funcionalidade, alterou uma já existente, mas a gente não introduziu defeitos, não houve uma quebra de uma funcionalidade já desenvolvida, tá bom? Teste de regressão. Um teste de regressão é um novo teste de um programa previamente já testado. Então, isso é importante. Então, a ideia é que o software ele já foi implementado e já foi testado, né? Eu estou fazendo uma evolução desse software. Então, após alguma modificação, para garantir que faltas, erros, né, bugs não foram introduzidos ou descobertos como resultado dessas mudanças. Então, esse é o foco do teste de regressão: identificar novos defeitos, né? Ou garantir que a qualidade do software continua sendo satisfeita após essas mudanças. Bem, uma coisa importante, seleção dos casos de teste. Acho que isso a gente já comentou em algumas aulas. Num cenário ideal, eu vou testar tudo sempre, né? Sendo que a gente não tem, é um esforço muito grande, tudo que for desenvolvido, você testar aquilo exaustivamente. Da mesma forma com o teste de regressão. Um cliente seu não pode pedir uma pequena alteração no teu código, vamos dizer, um site de comércio eletrônico, vai ter uma promoção da Black Friday, ele quer dar 10% de desconto em todos os produtos. Teoricamente é algo muito pontual. Você precisa dar uma testada ali. Mas você não pode chegar para o cara e dizer, olha, a gente vai precisar de 3 semanas para garantir que essa mudança não vai introduzir erros no sistema. Aí o cara vai dizer, poxa, mas a Black Friday é próxima sexta. Então, percebam aí a necessidade de você automatizar os testes, né? Por isso que isso é importante automatizar os testes e ter sempre uma boa cobertura dos teus testes, ter muitos testes feitos, tá? Então, o teste de regressão ele pode ser custoso. Então, normalmente você vai selecionar em projetos grandes, você tem uma grande quantidade desses testes. E às vezes nem os testes automatizados você consegue executá-los todos, né? Você tem que selecionar um conjunto. Mas isso é válido principalmente quando você está trabalhando com teste manual. Você não vai poder fazer todos, executar todos aqueles casos de teste. Então, o teste de regressão, assim como são os outros testes, é uma atividade a mais no teu desenvolvimento, né? Então, ele traz um custo, traz um esforço. Então, por isso a gente investe em automação de teste e uma alta cobertura para garantir isso daí, tá? Bem, quais são razões, né? Razões para a gente fazer regressão. Não poderia simplesmente fazer a alteração e lançar em produção e esperar que isso não introduza algum erro? Será que toda vez que eu fizer uma alteração isso vai trazer erro? Né? Então, sempre que eu tiver uma nova funcionalidade, é a razão primordial. Eu vou precisar ou adicionar novos testes ou alterar algum que já existe, tá? Na integração também, eu posso imaginar um teste de. Fiz um teste de um componente A, um teste do componente B, fiz a integração, mudou alguma coisa nessa integração, eu preciso testar tudo de novo? De repente faz uma regressão aí, só nesse teste, tá? Revisão de funcionalidade. Em alguns casos, os desenvolvedores revisam a funcionalidade existente e descartam ou editam alguns recursos. Então, o cliente pediu um conjunto de operações, você entregou uma parte e você quer garantir que pelo menos aquela parte está funcionando. Então, você reexecuta seus casos de teste. E outro ponto, último ponto muito importante, correção de erros. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas se já viram alguma coisa em algum podcast, já leram alguma coisa do tipo. Como é comum você ir corrigir um erro e através dessa correção você introduzir dois. Isso é muito comum, principalmente em sistemas que estão muito acoplados, tá? Sistemas que não seguiram padrões corretamente de desenvolvimento. Então é comum muitas vezes você corrigir um erro e nessa correção você acabar deixando outros. E aí também é uma grande valia você fazer teste de regressão. Então imagina aquele cenário que a gente falou inicialmente, eu quero mudar uma funcionalidade, um limiar de 70 para 60, mas vamos dizer que não seja isso. Vamos dizer que o teu cliente te chama para dizer, olha, toda vez que o cliente está selecionando esse produto para esse tipo de endereço, está dando um erro. Aí o programador vai lá e corrigiu, pronto, agora está funcionando.
como garantir que essa mudança não introduziu outros erros no sistema? Então, ele poderia corrigir esse defeito, reexecutar a tua bateria de testes, tá? E garantir que eu estou entregando aquilo ali e outro defeito não foi inserido. E também uma segurança para o programador, né? Uma vez que o programador ele vai lá, corrige o defeito, reexecuta a tua bateria e, eita, quebrou um teste aqui, então eu vou precisar ajeitar isso aqui também, tratar essa exceção, tratar esse caso, tá? Então é isso, pessoal. A gente com isso meio que termina a ementa da disciplina, tá? Essa disciplina a gente teve muitas faltas, mas em algumas aulas eu meio que previ, adiantei um pouco o conteúdo, então aquela parte principalmente de casos de teste, cenário de teste, dava para a gente ter passado mais aulas falando daquilo. Mas como já iria ter essas ausências, eu preferi já passar para os tipos de teste. Então a gente fecha aqui o capítulo de título de tipos de teste, né? Lembrando de testes unitários, teste de integração, teste de sistema, teste de regressão e o final, que eu acho que não vale fazer um slide, que é o teste de aceitação. Teste de aceitação, eu já cheguei a comentar na aula com vocês, é o teste do aceite, é o teste do cliente. Então lembre, toda vez que o cliente for executar os testes, se chama teste de aceitação, tá? Que normalmente é o último teste antes da gente fazer uma entrega. Então, com isso, pessoal, eu termino a ementa, tá? Da disciplina de teste de software. Agradeço a paciência de vocês. Peço desculpa pelas ausências, algumas forçadas e outras por problemas externos, tá? Mas eu acho que o núcleo central da disciplina, né, o conhecimento geral, vocês conseguiram atingir, entender a importância de teste, entender a qualidade de software e conhecer alguns tipos de teste, né? E aí, como eu disse, deixei lá no Classroom. Para a gente finalizar a nota, eu vou pedir que cada um faça um pequeno seminário sobre um tipo de teste de requisitos não funcionais. Então, o que é um teste de segurança? Como é que eu posso fazer um teste de segurança? Como é que eu posso fazer um teste de desempenho? Vocês fazem esses slides, a gente discute isso na aula. Eu posso até trazer alguma ferramenta para mostrar algum desses testes na prática, tá? Se vocês conseguirem trazer também, é uma ótima coisa. JMeter para Java, é usado para teste de desempenho, tá? Entre outros. Ok? Obrigado, pessoal, e até um próximo encontro.